Boa noite, eu vou falar sobre o conceito da radioterapia. A radioterapia, ela é um método utilizado no tratamento oncológico, que tem o objetivo de destruir as células tumorais por meio da radiação iônica. Uma dose ela é previamente calculada de radiação e é aplicada durante certo tempo, no local onde o tumor encontra-se presente, visando eliminar todas as células neoplásicas, causando menor dano às células adjacentes, sendo que as últimas realizarão posteriormente a regeneração da área irradiada. De acordo com a OMS, a Organização Mundial de Saúde, 2/3 dos pacientes oncológicos eles irão utilizar a radioterapia durante a fase do tratamento de sua doença, de um modo exclusivo ou em uma associação com outras modalidades de terapias oncológicas. Este tratamento é relativamente moderno, uma vez que o uso da radiação ionizante com recurso terapêutico tem apenas um século. As radiações ionizantes, elas são eletromagnéticas ou corpusculares e carregam energia. Quando elas interagem com os tecidos, originam os elétrons rápidos, que ionizam o meio e produzem efeitos químicos, como, por exemplo, a hidrólise da água e a ruptura de cadeia de ácido. A morte celular, ela pode resultar, então, em diversos mecanismos distintos. A resposta da neoplasia à radioterapia, ela fica na dependência de fatores como a sensibilidade do tumor à radiação, a sua localização e oxigenação, bem como a quantidade e qualidade da radiação e o tempo total que ela é fornecida. Normalmente, a dose total da radiação a ser administrada ao paciente ela é fracionada em doses diárias semelhantes, para que o efeito biológico alcance uma maior quantidade de células neoplásicas e a tolerância dos tecidos ela seja respeitada. Habitualmente, os efeitos da radiação são bem tolerados pelo organismo. Oi, gente, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre braquiterapia. Braquiterapia é um dos tipos de radioterapia. Funciona assim: um material radioativo é inserido dentro ou próximo do órgão que deve ser tratado. São usadas fontes radioativas específicas, pequenas e de diferentes formas, por meio de catéteres ou sondas. Com o crescimento da tecnologia, o desenvolvimento dos sistemas computadorizados, as fontes radioativas entram nesses catéteres e, depois de colocados no paciente, são controlados por um programa de computador, onde o físico calcula a dose de tratamento prescrita pelo radioterapeuta. Na bronquioterapia existem modalidades, eu vou explicar cada uma delas. Existe a de alta taxa de dose, que é a HDR, é a colocação de uma única fonte radioativa de alta dose ao lado ou dentro do tumor, durante um período curto de tempo, normalmente por alguns minutos. Geralmente são utilizados catéteres ou agulhas para direcionar a posição da fonte radioativa para o tumor. É frequentemente usada para tratar cânceres ginecológicos, de pulmão, de mama, câncer de cabeça e pescoço, e geralmente realizada em regime ambulatorial, quer dizer, o paciente depois de realizar o procedimento pode ir para casa. Existe também a baixa taxa de dose, que é a LDR. Ela requer que fontes radioativas sejam inseridas no interior do tumor de forma permanente. É utilizada principalmente no câncer de próstata, quando são inseridas pequenas sementes radioativas. O nível de radiação diminui com o passar do tempo, sendo liberada a maior parte em 3 primeiros meses, e aos 9 meses as sementes já estão inativas. Existe também a bracterapia, PDR, onde a radiação pode ser liberada em curtos períodos de irradiação, por exemplo, a cada hora até 24 horas, frequentemente usada para tratar tumores ginecológicos de cabeça e de pescoço.
Gente, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre teleterapia, ou irradiação de longa distância, incluindo a irradiação percutânea externa. É a forma mais comum da radioterapia. Nesse tipo de radiação, os pacientes são colocados e imobilizados com dispositivos especiais na mesa de radiação, onde são irradiados com a ajuda de uma fonte de radiação localizada fora do corpo. Os raios-x de alta energia são usados na teleterapia. A radiografias de quilovolt irradiam tumores localizados na ou logo abaixo da pele do paciente. Para tumores mais profundos, como próstata, bexiga, colo de útero, mama, pulmão, são utilizados raios-x de megavolt, que são raios-x de energia mais alta e, portanto, têm mais capacidade de penetrar o tecido. Vou falar para vocês agora um pouquinho sobre o processo de teleterapia. Primeiro, o objetivo do tratamento, radical ou paliativo, deve ser determinado. A radioterapia pode ser incluída como parte do processo de cicatrização de cirurgia, quimioterapia, terapia hormonal e imunoterapia. No tratamento pode ser incluído um ou mais itens citados, depende de cada caso. No processo moderno de teleterapia, há desenvolvimento constante da técnica de radiação e planos de radiação mais recentes. No entanto, o importante é garantir que a posição diária do paciente seja reproduzível. Isso quer dizer que o paciente tem que ficar exatamente na mesma posição todos os dias quando vai fazer a teleterapia. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho dos tipos de radiação. Falar para vocês primeiro da irradiação de feixe de fótons, que são raios-x de alta energia fótons. A irradiação com feixe de fótons é a mais comum no processo de teleradioterapia. No alvo da radiação é gerada a radiação de freio, que resulta em fótons de alta energia. É necessária uma restrição de feixe adicional, que trata das aberturas. Também temos a irradiação com feixe de elétrons. Nessa irradiação, os elétrons são acelerados, colidem em um filme fino de dispersão de material de metal, para garantir homogeneidade no campo de radiação. O feixe de elétrons é precisamente limitado pelas proteções individuais, constituídas por uma liga de madeira. As energias de irradiação mais comuns são 6, 9, 12, 15 e 18. São usadas principalmente em tumores rasos. A irradiação eletrônica também é usada como processo de radioterapia eletrônica intraoperatória, a IOERT, o que é o processo de irradiação durante a cirurgia, no lugar onde o tumor foi removido. E temos a rápida irradiação de prótons. É um tipo de radiação de partículas que usa prótons para destruir tecidos doentes, mais comumente em células cancerígenas. A maior parte da energia liberada é em uma profundidade específica, com a energia absorvida anteriormente e nessa profundidade insignificante. Portanto, esse tipo de radiação tem menos efeitos colaterais em comparação com a radiação.
gente, eu vou falar um pouquinho sobre as principais indicações para a radioterapia. Então, a radioterapia, ela pode ser usada como um tratamento definitivo de tumores localizados quando a cirurgia ela não é possível ou ela é muito agressiva. Alguns exemplos aí de tumores muito agressivos são os tumores de boca, garganta, pulmão, fígado, colo do útero, do sistema nervoso central e de próstata. A radioterapia, ela também é um tratamento complementar à cirurgia. Ela pode reduzir o tamanho desse tumor antes da operação, ou até mesmo ela trata o local ao redor do tumor para que não volte esse tumor após uma cirurgia. Alguns exemplos aí estão os tumores de mama, de reto, de estômago, também do sistema nervoso central, de músculos, ossos e de pele. A radioterapia, ela também é indicada em alguns tratamentos de metástase. A metástase, o principal tratamento dela é a medicação, mas algumas vezes existe uma metástase que pode comprimir algum órgão importante ou causar muita dor, e ela precisa de um tratamento mais agressivo. É aí que a radioterapia entra, porque ela é capaz de destruir essas lesões. Ela também ajuda no controle dos sintomas, então ela é capaz de aliviar alguns tipos de dor e até mesmo sangramentos ligados ao câncer. Essas são algumas das indicações para a radioterapia. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre os benefícios da radioterapia. Como vocês podem ver no slide, eu separei alguns tópicos para a gente falar um pouquinho. Primeiro, o tratamento não é invasivo. Segundo, o tempo de máquina é curto. O terceiro, não necessita de internação, na maioria dos casos. Quarto, a evolução da radioterapia poupa tecidos normais. E o quinto, não requer anestesia em 97% dos casos. Como eu disse, uma das grandes vantagens é que o tratamento não é invasivo. Pode ser feito em regime ambulatorial e o tempo de tratamento é de 15 minutos por dia, não havendo necessidade, na maioria dos casos, de internação. Durante o tratamento, o paciente leva a vida normalmente, trabalhando, cuidando da família, só depende de alguns casos, né? Que varia de cada paciente. A radioterapia evoluiu muito. Com a combinação com imagens, permite melhor definição da localização do tumor. Máquinas mais complexas permitem poupar tecidos normais, diminuindo o risco de efeito colateral. O procedimento não requer anestesia em 97% dos casos, exceto em crianças muito pequenas, de 0 a 5 anos, pois é necessário que o paciente não se movimente, e também na braquiterapia. Com a ajuda da radiação, é mais fácil tratar o tumor, diminuindo os sintomas e, em alguns casos, obtendo a cura. Radioterapia pode ser usada com quimioterapia antes ou após a cirurgia, fazendo o tumor diminuir, resultando no alívio da pressão, dos sintomas e também redução da hemorragia. Durante o tratamento, podem surgir efeitos colaterais, por isso a consulta semanal de revisão com o médico e também a consulta de enfermagem são muito importantes. Vou falar um pouquinho sobre os efeitos colaterais da radioterapia. Os efeitos colaterais, eles vão depender muito do tipo de tratamento que vai ser utilizado nesse paciente. Por exemplo, se ele vai fazer a radioterapia combinada com a quimioterapia, muda muito nos efeitos. Vai depender das doses de radiação que esse paciente vai receber, do tamanho do local do tumor e da saúde geral do paciente. Os efeitos colaterais, eles podem ser classificados como imediatos, que vai ser aqueles ali que começam a aparecer bem no início do tratamento, né, 1 ou 2 semanas depois do início do tratamento, e também vai ter os efeitos colaterais tardios, que são aqueles que aparecem aí depois da conclusão do tratamento ou até mesmo que acompanham esse paciente para o resto da vida.
Então, os efeitos colaterais que acometem aí a maioria dos pacientes que fazem a radioterapia é náusea, vômito, perda de peso, febre, anemia, leucopenia, fadiga, dores pelo corpo e lesões na pele. Mas tem situações, dependendo da localização, elas vão ocasionar efeitos colaterais bem específicos. Então, eu vou mostrar alguns exemplos aí desses efeitos colaterais específicos. O primeiro exemplo é a radioterapia aplicada aí na cabeça ou pescoço. Ela vai ocasionar xerostomia, que é a boca seca, disfagia, aí, uma dificuldade ao deglutir, uma inflamação nas mucosas, aftas, queda de cabelo, alterações no paladar, cáries por radiação e uma situação não tão comum, mas que pode vir a ocorrer, que é a osteoradionecrose, que é um efeito colateral grave, ocasionado aí pela radioterapia, e que ela afeta o osso. Esse vai ficar desgastado e exposto, já que também vai ter a perda da integridade da pele e da mucosa ali do local devido a uma hipovascularização ocasionada pela radiação. Também temos outro exemplo que é a radioterapia de mama. Essa vai ocasionar irritação na pele, inchaço na mama, sensibilidade, um endurecimento da mama ou até mesmo um pequeno encolhimento dela. Pode ocasionar aí um efeito colateral tardio, que é um inchaço crônico, e um outro exemplo de efeito colateral tardio, que é na produção de leite. Essa mulher vindo a ser mãe, na hora de amamentar, essa mama que foi irradiada, ela pode ter sido comprometida, né? As estruturas ali que fazem essa produção de leite podem ter sido comprometidas, então vai ter um comprometimento também na produção de leite. Um outro exemplo é a radioterapia de próstata. Essa vai ocasionar problemas intestinais, dor retal, queimação e diarreia, incontinência urinária, dor ao urinar, impotência, e um efeito colateral aí tardio é a infertilidade. E o nosso último exemplo é a radioterapia do colo de útero. Essa vai ocasionar irritação vaginal, dor ao urinar, aumento da frequência das micções. Um efeito aí colateral tardio é a danificação dos ovários, infertilidade, menopausa precoce, vaginite atrófica e estenose vaginal. Boa noite a todos. Eu vou estar falando de cuidados de enfermagem em radioterapia. Esses cuidados podem ser divididos em etapas, sendo elas simulação, planejamento, tratamento e intraoperatório. Nos cuidados de enfermagem na simulação temos a realização da retirada de adornos, a orientação ao corte de cabelos muito volumoso, a orientação do uso do VAC-FIX, sendo ele uma máscara que será usada não somente na parte da simulação, mas sim durante todo o tratamento. Nos cuidados de enfermagem no planejamento temos a organização de exames, preparar dietas, realizar preparo intestinal, realizar tricotomia se necessário, realizar administração de medicamentos já em uso e verificar possíveis alergias. Nos cuidados de enfermagem no tratamento temos o acompanhamento diário ao paciente, a orientação aos efeitos colaterais, a orientação aos cuidados com a pele da região afetada, a realização de triagem para as consultas médicas. Podemos também ter a realização de radioterapia em intraoperatório. E com isso teremos os cuidados de enfermagem intraoperatória, sendo eles checar exames, checar reserva de sangue e leitos de UTI, verificar condições clínicas do paciente, orientar jejum de 8 a 12 horas, realizar checklist de cirurgias seguras, providenciar materiais e medicamentos necessários para a cirurgia e anestesia,
realizar o transporte para o acelerador linear e assim também prestar assistência de imediato sempre que necessário.